Circle of Inevitability, capítulo 159. Selvagem. A sorte parece ter mudado para Monsieur Yves. Sua maneira de lidar com o roubo na noite anterior deve ter revelado seu segredo, especialmente diante de um Beyonder disfarçado de policial. Eles farejaram algo errado e prepararam uma armadilha em antecipação? As engrenagens na cabeça de Lumian zumbiam cada vez mais rápido, e sua suspeita crescente sugeria que sua tentativa de roubo contra Monsieur Yves havia alertado o homem e seus benfeitores invisíveis. Ainda assim, ele não conseguiu verificar nenhuma peculiaridade em relação ao proprietário sem tentar alguma investigação. Percebendo que os olhos da pessoa do teatro da velha gaiola de pombos poderiam estar sobre ele, Lumian abandonou a ideia de fazer uma visita a Monsieur Yves, saindo apressadamente da Avenue du Marché. Uma urgência o dominou para executar o feitiço da profecia, a fim de desvendar alguns dos mistérios que o atormentavam. Reticências. Dentro dos limites do Quartier de l'Observatoire, perto do cemitério subterrâneo, aquecido por uma fogueira bruxuleante, Lumian avistou a postura peculiar de Ostatru. Você conseguiu os itens que eu pedi? Osta respondeu com um sorriso genuíno. Sim. As entranhas de um lince, a língua de uma hiena, a medula de um veado e um pouco de meimendro cinza. Tudo equivale a 5 ver d'or. Incluindo a recompensa que você prometeu, trata-se de 20 ver d'or. De acordo com o acordo, Lumian deveria entregar-lhe 5 ver d'or extras para cada item. Mas, percebendo que o valor dos itens era de apenas 5 ver d'or, a consciência de Osta não lhe permitiu cobrar o preço total, daí o desconto. Lumian não se importou, pois Osta economizou muito tempo para ele. Naturalmente, ele não pressionou para pagar mais, entregando a Osta uma soma em notas no valor de 20 ver d'or. Os 4 itens estavam contidos em vidros modestos ou em pequenas caixas de madeira e sacos de pano. Lumian os inspecionou individualmente antes de colocá-los no bolso. Seu olhar mais uma vez caiu sobre Ostatru. Alguma informação adicional sobre o monstro aquático? Osta assentiu. Sim. Sua expressão trazia um apelo por afirmação. Em meu esforço para reunir mais informações sobre os monstros aquáticos, eu mesmo me aventurei no rio subterrâneo. Lamentavelmente, o solo era traiçoeiro e acabei caindo. Ele puxou a manga, revelando as marcas distintas de sua aventura no antebraço. Então é por isso que sua postura parecia errada. Se eu não tivesse pedido a Osta para reunir informações sobre o monstro aquático, ele teria evitado o ferimento? No entanto, só o alistei depois de prever um acidente iminente. O que poderia ter acontecido se eu tivesse rescindido? Uma sensação de inevitabilidade envolveu Lumian. Ele também era um peão no jogo do destino, suas ações e vontade incorporadas na sorte que ele sentiu. Lumian restringiu sua reflexão e respondeu com uma leve risada. Eu aconselhei você a ser cauteloso. Osta pareceu surpreso. A lembrança do aviso de Ciel para os próximos dias de repente veio à mente. Isso se manifestou tão rapidamente? Sua habilidade de adivinhação é realmente tão potente? Em meio ao seu espanto, Osta perguntou: você adivinhou que eu ficaria ferido nos próximos 2 dias? A qual sequência Ciel pertence? Ele não apenas parece experiente em combate, mas suas habilidades de adivinhação são impressionantes. Um sorriso apareceu nos cantos da boca de Lumian. Não é adivinhação. Ele conteve mais explicações, deixando Osta com suas próprias conjecturas. Parecendo entender a dica, Osta não pressionou mais. Em vez disso, ele mudou a conversa de volta para o monstro aquático. Consegui juntar as informações dos sussurros e conjecturas, e parece que existem 3 tipos de monstros aquáticos no rio subterrâneo. O primeiro parece ser um cadáver afogado, inchado e assustadoramente pálido.
O segundo se assemelha a um peixe grotescamente mutante, quase tão alto quanto um homem, coberto de escamas robustas que parecem imunes a danos. O terceiro tem uma estranha semelhança com fios de cabelos negros flutuando sobre a água, apenas para de repente estender a mão e enredar as almas incautas nas margens, arrastando-as para baixo. Esses monstros aquáticos, no entanto, não são particularmente formidáveis. A maioria de seus ataques a humanos termina em fracasso, o que explica a abundância de contos e rumores. Eles são muito esquivos. Às vezes vistos 2 ou 3 vezes por mês, às vezes desaparecem completamente. Eu mesmo me aventurei lá ontem à noite, mas fora meu infeliz deslize, não encontrei nenhum vestígio deles. Lumian zombou disso, dizendo: com o seu nível de destreza em combate, eu não apostaria no seu retorno se você topasse com um deles. Osta apenas esboçou um sorriso tímido em resposta, não se dignando a refutar o comentário. A única razão pela qual ele se atreveu a se aventurar lá foi devido à suposta fraqueza dos monstros aquáticos e à sua própria adivinhação. A testa de Lumian franziu-se em contemplação. Dado o histórico dos monstros aquáticos, qualquer equipe Beyonder das 2 igrejas ou do Departamento 8 poderia erradicá-los sem esforço. Então, por que eles ainda eram predominantes? Se o rio subterrâneo escondesse um perigo maior, qualquer pobre alma que encontrasse o monstro aquático não teria chance de escapar. Enquanto esses pensamentos giravam em sua mente, Lumian pegou os materiais que Ostatru havia fornecido e os escondeu cuidadosamente entre um par de pedras próximas. Ele foi cauteloso, pensando que se ele se envolvesse em uma batalha acirrada com a criatura aquática no futuro, esses itens delicados poderiam ser danificados. Depois disso, Lumian entregou a Osta uma nota de 5 Verdor. Isto é pelas informações sobre os monstros aquáticos. Lumian pegou sua lâmpada de carboneto e, seguindo as instruções de Osta e as placas do túnel, iniciou sua jornada em direção ao rio subterrâneo. Alguns momentos de hesitação depois, Osta levantou-se rapidamente, pegando sua própria lâmpada de carboneto e seguindo Lumian apressadamente. Ao ouvir os passos rápidos, Lumian se virou, seu olhar perplexo pousou em Osta. Osta esboçou um sorriso tenso e disse: vou com você. Posso ajudar em alguma coisa? Você? Lumian não conseguiu disfarçar seu desdém incrédulo. Osta pigarreou antes de divulgar seu verdadeiro motivo. O monstro aquático é um ser espiritual. É improvável que você queira tudo. Espero recuperar o que você deixar para trás. Se a sorte sorrisse e ele encontrasse um comprador para o resto, ele poderia ganhar uma bela soma de mais de 10 Verdor. Lumian apenas olhou para Osta, deixando a tensão aumentar antes de finalmente abrir um sorriso. Você pode vir junto, mas não espere que eu seja seu guarda-costas. Pelo que ele conseguia perceber, a sorte de Osta estava se afastando de um fim sangrento e, em vez disso, mostrando a promessa de um pequeno ganho financeiro inesperado. Essencialmente, se Osta se juntasse a ele nesta expedição fluvial subterrânea, isso implicava que a caça poderia ser relativamente segura e potencialmente lucrativa. É claro que Lumian não tinha certeza absoluta de que sua decisão não influenciaria a sorte de Osta. Sem problemas, Osta respondeu, desprovido de apreensão. Em sua mente, ele estaria apenas seguindo Ciel à distância. Se por acaso encontrassem um monstro aquático, ele simplesmente se afastaria ainda mais. A ameaça à sua própria vida parecia mínima, na melhor das hipóteses. A resolução inabalável de Osta levou Lumian a estudá-lo por mais um momento. Vendo que sua sorte não havia mudado, Lumian ergueu o olhar, pegou sua lâmpada de carboneto e retomou sua jornada. De certa forma, ter alguém como Osta atrás teve seus benefícios. Às vezes, a arte da pesca exigia iscas.
Em outras ocasiões, diante de um monstro formidável, não é necessário fugir da fera. Bastava superar seus chamados aliados. Os dois se aventuram mais profundamente no mundo subterrâneo, cada passo guiado pela luz bruxuleante de suas lâmpadas de metal duro. Depois de cerca de 10 minutos, eles foram engolfados por uma umidade crescente, e Lumian pôde discernir o leve som de água corrente. Ele ergueu sua lanterna, olhando para a sinalização do túnel antes de desviar para um caminho envolto em escuridão à sua direita. Logo, o brilho revelador da água, distorcido pelo brilho da lâmpada, apareceu. Lumian se aproximou do rio subterrâneo com cautela. O rio se estendia de 5 a 6 metros de largura, abrigado sob uma cúpula de pedra naturalmente formada e salpicada de estalactites. A água estava relativamente clara, serpenteando pelas ravinas esculpidas. Além de uma camada de musgo espalhado, Lumian não detectou nenhum sinal de vida à primeira vista. Osta já havia parado de avançar, observando de uma distância segura enquanto o perigoso Beyonder vasculhava meticulosamente a margem do rio. A dupla manteve uma distância de mais de 10 metros, progredindo e parando esporadicamente. 15 minutos se passaram e a busca de Lumian não deu frutos. Meia hora se passou e a situação permaneceu inalterada. À medida que o caminho à frente começou a se estreitar, o olhar atento de Lumian detectou algumas anomalias. À beira do rio, várias pedras estavam espalhadas, com as bordas tingidas de terra. Uma luta aqui? Esse pensamento cutucou o coração de Lumian enquanto ele se aproximava cautelosamente da área. Ele se agachou, deixando a lâmpada de carboneto de lado e examinou o redor cuidadosamente. Logo, descobriu algumas pegadas e sinais de algo sendo arrastado. No entanto, para onde levavam esses rastros, o rio corria transparente e calmo. O leito do rio era claramente visível e não apresentava nenhum indício de perigos ocultos. Ploc! Uma gota solitária de líquido caiu na nuca de Lumian. Estava fria e pegajosa. Uma sensação imediata de perigo tomou conta de Lumian. Sem demora, ele ergueu a cabeça. No espaço cavernoso entre as estalactites, uma coisa brilhando branco acinzentado se contorcia. Sua cabeça lembrava uma piton, o corpo coberto de escamas parecidas com as de um peixe. De onde deveriam estar as barbatanas, surgiram 2 braços e uma única perna, estranhamente semelhantes aos humanos. A boca do monstro se abriu, revelando uma fileira de ferozes dentes brancos. Do canto da boca escorria um líquido viscoso e fétido. No batimento cardíaco seguinte, o monstro atacou, voando em direção a Lumian. Agachado no chão, Lumian caiu para trás. Simultaneamente, seu corpo se enrolou como uma mola, catapultando sua perna direita para cima em um movimento rápido como um chicote. Com um pulo satisfatório, Lumian, prestes a cair, acertou um chute certeiro no monstro no ar que não conseguiu escapar do ataque, arremessando-o em direção à parede de pedra oposta. Bang! O monstro colidiu com a fachada rochosa. Lumian estava de pé novamente, atacando seu oponente com a urgência selvagem de uma chita. Quando o monstro escorregou da parede, a forma de Lumian se refletiu em seus olhos amarelos e turvos. Lumian estendeu a mão, agarrando seu braço. O monstro não fugiu, mas abriu a palma da mão para receber o ataque. De cada um de seus dedos brotou escamas afiadas, brilhando ameaçadoramente com um brilho azul profundo. Sem aviso, Lumian torceu o cotovelo e sacudiu o pulso, agarrando o pulso do monstro com as 2 mãos para frustrar as ameaçadoras escamas azuis. Ele então estendeu o pé direito, chutando a perna solitária do monstro. Com apenas uma perna, o monstro era impotente para resistir. Sua única opção era aproveitar o pulso de Lumian para se impulsionar para cima,
sua perna solitária atrás e sua boca monstruosa liderando o ataque, pronta para devorar a cabeça inteira de Lumian. Neste momento crítico, Lumian abandonou o controle, abaixou a postura e rolou em direção à parede de pedra. Tude, o monstro aquático pousou pesadamente atrás dele. Num movimento fluido, Lumian girou, agarrando a perna do monstro. Canalizando sua força do núcleo, balançou em direção à parede de pedra. Crash! O crânio do monstro desmoronou com o impacto. Lumian não parou. Ele manteve seu impulso oscilante, batendo o monstro contra o pilar, a parede e o chão, com sangue vermelho escuro e fluido amarelo pálido respingando por toda parte. Em meio aos sons de batidas, crateras se formaram na parede de pedra e o crânio do monstro começou a se fragmentar, o conteúdo se espalhou em uma horrível maré vermelha. A mais de 10 metros de distância, Ostatru ficou boquiaberto, totalmente hipnotizado pelo espetáculo violento. Que selvagem! Incrível! Tude! Lumian deixou cair sem cerimônia o monstro aquático mutilado e sem vida no chão. Ponto.